Graça e paz. Que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, revele a palavra de Deus ao nosso coração. Que esta palavra de Deus prevaleça poderosamente em nós e no nosso meio. Precisamos muito focalizar esta palavra de Deus, focalizar nela, focalizar Cristo, pessoa de Cristo e a sua obra na cruz, pela palavra de Deus. Há muitas vozes neste mundo, há muitas orientações, ensinos, mas nós temos que ficar com a palavra. Há muitas coisas chamativas, mas nossa visão tem que estar na palavra de Deus, na pessoa de Cristo, na sua obra na cruz. Nós não podemos viver de opiniões, temos que viver da palavra de Deus. Não são as ideias criativas e inovadoras dos pregadores, mas é a palavra de Deus. E é com ela que nós temos que ficar, permanecer. Então, mais uma vez, vamos abrir as Escrituras e vamos buscar nela a verdade de Deus, a revelação de Cristo. E hoje vamos pensar um pouco sobre o nascimento de Jesus, o Natal. Inicialmente vamos ler alguns textos. Eu mesmo vou ler aqui na sequência que coloquei os textos, e vamos deixar Deus falar ao nosso coração. O primeiro texto é o texto de Isaías. Estou dando a referência aos irmãos. Isaías 7,14. Isaías 7,14, que diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Lucas capítulo 2, versículo 7. E ela, aqui é Maria, deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura.
Lucas capítulo 2, versículos de 10 ao 12. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. É graça, é presente, é graça. Um filho se nos deu. E a nossa sorte, irmãos, dependia desse nascimento, desse menino. Mas esse menino, como revelou o texto, é também Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Um menino que é Deus, que é Pai da eternidade, que é Príncipe da paz. Isso pode parecer paradoxal, mas é a maior demonstração de afeto e a mais linda história de amor que conhecemos. O nascimento de Deus na raça humana é um grande paradoxo, mas é também a maior demonstração de afeto, de carinho, de aceitação e a mais linda história de amor. É apaixonante. Deus mesmo desceu da sua posição mais elevada para um estábulo e depois desceu mais porque ele foi até a cruz do Calvário. E na cruz, não na manjedoura, mas na cruz, ele nos libertou e nos salvou totalmente do pecado. Nisto está o motivo pelo qual Deus mesmo desce, nasce, se faz homem. Texto de João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo é Deus, é Cristo. O Verbo se fez carne. Note que ele não foi feito, mas se fez. Ele se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque aqui é a primeira fase. O Verbo, Deus, habitando entre nós, mas agora ele está habitando em nós. Temos que diferenciar bem isto. Nós podemos conhecer algum tipo de verdade, mas a verdade do Verbo, do Deus encarnado, que vai para uma cruz, só podemos conhecer por revelação. Muita gente não conhece, porque é preciso a revelação do Espírito de Deus. Nós só podemos conhecer através da revelação do Espírito Santo. A mente não tem condições de entender. Pode ser inteligente, mas não tem condições de entender essa realidade espiritual do Verbo que se encarnou, do Deus encarnado. Ele veio cheio de graça para assumir a causa do homem, do pecador, e justificar esse pecador. Jesus Cristo recebeu
os pecados, todos os nossos pecados, em seu corpo, lá na cruz, mas ele também recebeu os pecadores. E aqui está outra coisa que nós precisamos diferenciar bem, porque é muito importante. Ele recebeu os nossos pecados, o texto diz que ele levou os nossos pecados, mas ele também nos recebeu em seu corpo, os pecadores, porque ele disse: quando eu for levantado da terra, atrairei todos. E aí ele está falando dos pecadores, a mim mesmo. Então na cruz ele nos atraiu para o corpo dele, e ali nós fomos colocados e identificados. A manjedoura apontava para a cruz, aquela manjedoura na qual Jesus foi colocado ali. Aquela manjedoura apontava para a cruz, e a cruz apontava e aponta para o pecador. Quando a gente pensar na palavra cruz, a cruz de Cristo, nós temos que relacionar esta cruz ao pecador, porque a cruz de Cristo, ela aponta para o pecador, porque o pecador precisava morrer por causa do pecado, e porque a justa lei de Deus exige essa morte do pecador. Por isso, Cristo se tornou homem a fim de ser crucificado, e na sua crucificação nos crucificar com ele, levando-nos a morrer nele para o pecado. Aqui está uma verdade espiritual, uma realidade espiritual tremenda, que nós precisamos conhecer, e conhecer pela revelação do Espírito de Deus, e crer, experimentar. Por quê o pecador precisava morrer? Porque não tinha outro jeito de ser livre, ficar livre do pecado, a não ser nesta morte com Cristo naquela cruz. Assim, desta mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6:11. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É o que diz a palavra. Então Deus mesmo veio a este mundo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, para identificar o homem com ele na cruz e fazê-lo participante da sua morte e ressurreição. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos, é o que diz o apóstolo Paulo, estamos convencidos de que um morreu por todos, aqui é Cristo, logo todos morreram. Quem são esses todos? Aqueles que Jesus atraiu para o seu corpo no momento em que ele foi levantado da terra. O texto é segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, porque nós morremos, mas também ressuscitamos, e este texto está dizendo que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, que é Efésios capítulo 2, versículo 6. E ainda, Colossenses 2:12, também diz: e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos.
Então nós precisamos crer nesta verdade. A verdade é que Cristo morreu, nós morremos com Ele, Cristo foi ressuscitado e nós também fomos pelo mesmo poder, mas aqui é preciso colocar fé nesta palavra. Baseado na palavra de Deus, eu posso confessar com fé esta palavra: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que é o texto bem conhecido aqui, de Gálatas capítulo 2, começando no versículo 19, versículo 20. Desse modo, nós podemos celebrar o Deus presente em nós, porque agora Ele é Deus presente em nós, pela nossa morte e ressurreição em Cristo. Ele é Deus conosco, Deus que habitou entre nós, mas agora Ele é Deus em nós, Deus presente em nós. Porque agora não estamos mais na fase de Mateus 1:23, mas na realidade de Colossenses 1:27. Podemos ouvir a leitura desses dois textos, começando com Mateus 1:23, depois Colossenses 1:27. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Aí está as duas realidades. Mateus 1:23, Ele é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele está com a gente. Mas agora, irmãos, depois da sua morte e ressurreição, Ele é Deus em nós. Colossenses 1:27. Ele é Deus em nós. Cristo em mim, vivendo a sua vida fora do pecado e fazendo a diferença neste mundo caído. Pense nisto. Pense nisto. Cristo veio a este mundo, tomou a minha culpa, morreu a minha morte e ressuscitou para ser a minha vida. Aleluia! Coisa maravilhosa. Colossenses 3:4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. O que eu quero que você preste atenção é nesta expressão inicial do texto, quando Cristo, que é a nossa vida. Você notou? Quando Cristo que não é será. Quando Cristo que é, Ele já é a minha vida aqui e agora, neste momento. Cristo é a nossa vida. Natal não é fazer festa de arromba com presentes, mas celebrar o Deus presente em nós, porque agora Ele é em nós pela nossa morte e ressurreição em Cristo. E esta festa, esta celebração acontece dentro de nós. Não confunda. Esta festa maravilhosa, esta celebração deste Deus acontece dentro de nós. O Filho de Deus, Jesus Cristo, sendo celebrado e adorado dentro de nós,
porque é onde Ele está agora. Esta festa não acaba, esta festa não tem fim. É a festa da celebração do Evangelho do Filho de Deus dentro de nós. Esta é a festa que está aqui dentro, ela não para, ela continua. Que Cristo seja em você o maravilhoso que Ele é, o conselheiro que Ele é, o Deus forte que Ele é, o Pai da eternidade que Ele é e o Príncipe da paz que Ele é. E agora, engrandecido ainda mais pelo feito, pela realização da cruz do Calvário e da sua ressurreição. Que Cristo seja o tudo em você. Cada um de nós tem uma percepção do Natal. Contudo, eu chamo a sua atenção para uma outra percepção do Natal, muito importante, porque é a percepção que o próprio Jesus Cristo tem do seu nascimento, como que Ele viu o seu Natal, o seu nascimento. João capítulo 12, versículo 27. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com esse propósito vim para essa hora. Agora minha alma está perturbada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, não. Eu vim precisamente com esse propósito e para esta hora. Reparem no que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que ele nasceu para esse propósito, para esta hora. Esta foi a percepção do próprio Jesus a respeito do seu nascimento, a sua vinda. Pois assim se expressou: eu vim precisamente, e é uma coisa com precisão, com esse propósito, e para esta hora. Que hora é esta, irmãos, que Jesus está se referindo? Que Jesus está dizendo que Ele veio? Que hora é esta? É a hora da cruz. É a cruz do Calvário. É a hora da sua morte lá na cruz por nós, para que nós fôssemos também mortos com Ele nele, para o pecado. O contexto deixa nítido que Jesus está falando da sua morte, da cruz, esta hora. Ora esta que ele, em outras ocasiões, disse: não chegou a minha hora. Mas agora ele diz que chegou. E ele estava na última semana para a sua crucificação. João capítulo 12, versículo 24, porque o texto que foi lido para nós foi o texto, o versículo 27. Você volta um pouquinho no versículo 24 de João 12. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Ele está falando da sua morte.
Você vai um pouco adiante, no versículo 32 e 33, que ele vai deixar mais nítido ainda. Que hora é esta? Vamos ouvir. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Quando Jesus disse isso, ele estava na última semana antes da sua crucificação. Você vê que Jesus está focado na cruz. Ele estava pensando na cruz. O assunto que dominava seu coração, sua mente, era a cruz. Ele estava pensando na cruz, no momento em que ele se tornaria portador do pecado e suportaria as consequências disso. E foi isso que angustiou a sua alma. Como deveria orar nesse momento de crise tão profunda? Deveria pedir ao Pai que o salvasse dessa hora? Ele não poderia orar assim, irmãos. Por quê? Porque o propósito da sua vinda ao mundo era, com precisão, exatamente ir à cruz. Portanto, Jesus nasceu para morrer. Ele mesmo disse: foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. O nascimento de Jesus Cristo não tem sentido se não entendermos a mensagem da cruz, a cruz do Calvário. Jesus nasceu e viveu sob a perspectiva da cruz. A cruz não era para Jesus um medo, um assombro, ainda que o perturbasse. Ele estava ciente disso. Jesus, ele veio ciente, foi ele que determinou. Ele estava ciente disso. Mais do que ciente, ele tinha a sua crucificação no seu controle. Não era Roma que tinha a crucificação de Jesus controlada, não. Pilatos, Herodes, os líderes religiosos de Israel. Não. Era ele mesmo. Mateus 26, 2. Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Veja isto. Jesus dizendo: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus sabia que ele seria entregue para ser crucificado. Aqui diz com 2 dias de antecedência, mas para quem sabe com 2 dias de antecedência, ele sabe com 1000 anos antes, séculos antes, sabe desde a eternidade. A crucificação de Jesus não aconteceu porque as coisas saíram do controle, não, mas justamente porque era algo que estava controlado por ele. Por isso aconteceu. A crucificação estava predeterminada pelo próprio Cristo. Jesus nasceu para morrer e com a sua morte salvar aqueles que ele veio morrer por eles e levá-los à morte.
com Ele nele, na cruz. Em suma, Jesus Cristo nasceu para morrer, crucificado, e pela sua crucificação, crucificar todos os pecadores, que Ele veio morrer por eles. Jesus nasceu para morrer, e nós morremos com Ele, a fim de recebermos em nós a sua vida. É a minha percepção do Natal. E que a sua percepção do Natal seja um Natal sob a ótica da cruz. Então, para que Jesus nasceu? Ele veio para morrer por nós e assim resolver a nossa difícil situação, nosso caso. Este é o Natal que está muito além das festividades. Muito. Vou deixar aos irmãos as minhas considerações acerca do Natal. Finalizando. Primeiro, historicamente, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Definitivamente, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Eu não sei que dia foi, ninguém sabe. Não sabemos exatamente o dia em que Jesus nasceu, mas sabemos que Ele nasceu. Isto é importante, isto é o que importa. Ele nasceu. Particularmente, entendo que nenhum nascimento é um acaso, nenhum. O meu nascimento não é um acaso, nem o seu. Muito menos o nascimento do Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. O nascimento de Jesus não é mito, é um fato histórico. Mais do que um fato histórico, o nascimento de Jesus é o cumprimento da palavra de Deus. É a profecia divina cumprida. Jesus Cristo é o Messias. Jesus Cristo é aquele que cumpre as profecias. E cumpre com precisão, com exatidão. O nascimento de Jesus Cristo cumpriu várias profecias com precisão e exatidão. E as profecias que ainda não se cumpriram, certamente, irmãos, se cumprirão do mesmo jeito, com precisão. Segundo, o nascimento de Jesus não tem nada a ver com os aspectos comerciais e tradições religiosas. Nada. Essas coisas como sinos de Natal, comida, bebida, presentear uns aos outros, árvore de Natal, luzes, Papai Noel, etc. Eu não ligo para isso. Não dou a mínima. Essas coisas podem até funcionar como um engodo sutil de mostrar que as pessoas são boas e que devem esforçar com as suas obras para serem premiadas por Deus. Essa é a ideia básica do Papai Noel, essa ideia de premiação. Cristo é o tema maior das Escrituras.
Cristo é a maior revelação de Deus aos homens. Cristo é a manifestação de Deus a este mundo. Cristo é o tudo de Deus que preenche o nosso nada. Todos os holofotes divinos focalizam a pessoa excelsa de Cristo. Terceiro, o foco do Natal festejado pelo mundo é o próprio homem e não Jesus Cristo. São minhas compras, minhas compras, meus presentes, minhas comilanças e bebedeiras, minhas decorações, minhas gratificações, etc, etc. Minhas. Tudo gira em torno de mim. Jesus Cristo não tem muito espaço, embora se fale muito nele. Esse mim é um caso sério. Precisa morrer. Tem que morrer. Esse mim é o eu. Tem que morrer. Por isso Paulo disse: estou crucificado com Cristo. O Natal dos homens oferece às pessoas a impressão de que se pode ser feliz sem a libertação do pecado. É isso. Pode observar. Tratar da felicidade das pessoas sem que tenham experimentado a troca de natureza, de coração, a morte com Cristo na cruz, é a pior coisa que existe. Nessa ocasião, também é comum surgir a preocupação com os pobres. Nessa época, não estou aqui generalizando, mas nessa época há uma overdose de falsidade. Tapinha nas costas, beijinhos, inimigos secretos, porque tem. Mas nós não vamos enfocar o dia 25. Eu não enfoco o dia 25, mas o evento de Deus na terra, aí sim. E o evento de Deus na terra é Jesus Cristo. Jesus Cristo é toda a manifestação de Deus neste mundo. Toda. Jesus Cristo é o tudo de Deus para o nosso nada. E Deus não tem nada mais para nos oferecer fora do que Ele já nos ofereceu em Cristo. Quarto, o nascimento de Jesus conta a história de um Deus que se esvazia para sair ao encontro de sua criatura extraviada da vida de Deus e caída no pecado. Eu amo isto aqui. O que vou dizer? Uma das características peculiares de Deus é que Ele não é um Deus escondido fora da necessidade do homem. Ele é um Deus que sai para procurar o homem. Isto aqui é lindo, eu amo isto aqui. Maravilhoso. Deus, Ele sai para procurar o homem. Foi Deus que sempre esteve atrás do homem. Preste bem atenção nisso. Não fique pensando que foi você que foi atrás dele, não. Se você está aqui hoje ouvindo a palavra, crendo, saiba que foi Deus que veio atrás de você. Por isso você acertou o caminho. O caminho dele.
Foi Deus que sempre esteve atrás do homem. Foi Deus que sempre esteve no encalço do homem, desde o dia em que este pecou. O pecador é um fugitivo de Deus. Fugiu de Deus para si mesmo. Fugiu da comunhão para a solidão do egoísmo. Fugiu da essência para a aparência religiosa. O homem no pecado é isto. E por si mesmo jamais voltaria para Deus. Eu creio. Por mim mesmo jamais voltaria para o Senhor, a Deus. E para restaurar este homem, Cristo teve que vir atrás dele. O nascimento de Jesus é Deus vindo atrás de nós. Só depois que fomos achados, encontrados por Ele, é que iremos buscá-lo verdadeiramente. Então, se você está buscando o Senhor, você tem esse desejo gostoso no coração de vir estudar a palavra, de adorar o Senhor, de estar envolvido com Ele, saiba, é porque Ele já buscou você, já encontrou você, e você agora acertou o caminho, porque Ele veio primeiro. Por último, a manjedoura apontava para a cruz. A grande revelação da encarnação de Cristo é a cruz do Calvário. Cruz é morte. A morte do Senhor Jesus Cristo e a nossa morte, que é a morte do pecador, com o Senhor nele. Por isso Cristo deveria ser crucificado, para que o pecador fosse crucificado com Cristo para o pecado na mesma cruz e ao mesmo tempo. Então, se alguém perguntar, você está crucificado com Cristo? Você diz, estou. Como uma realidade espiritual, de fé na palavra de Deus, eu estou sim. Quando foi? Aí você diz, foi naquele dia que Jesus morreu na cruz. Foi no dia em que Jesus morreu, na mesma cruz, no mesmo momento. Eu só experimento agora, porque foi agora que me foi revelado, e eu criei. Jesus fez um grande favor de nos atrair a si naquela cruz, para que morrêssemos com Ele lá, fizéssemos parte naquele sacrifício, daquela morte. Então, irmãos, preste bem atenção, qualquer comemoração de Natal, qualquer comemoração de Natal, que não considere o objetivo específico do nascimento de Jesus Cristo, não está sendo honesta com Jesus e com o objetivo específico da sua missão. Muita gente não vê isso, só vê o seu horizonte egoísta, o seu sistema religioso, e acha que esse sistema está certo, e não adianta falar. A pessoa fica lá em cima, bate o pé, é a minha opinião, é o meu sistema religioso, então fica nisso, e não enxerga o que aconteceu na cruz do Calvário, a nossa morte com Ele. É por isso, irmãos, que nós precisamos de revelação. Portanto, eu desejo a todos vocês um santo Natal, santo Natal. Que Jesus seja celebrado verdadeiramente
festejado, mas dentro de vocês, em seus corações e entre vocês. Porque ele vai ser adorado, festejado, celebrado entre nós, se ele estiver em nós. Se esta adoração já tem acontecido dentro da gente.